Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, oh, oh, e tu és bom, Graça e paz, shalom, shalom. Boa noite, meus amados, minhas amadas, meus queridos. Ontem nós tivemos um pequeno transtorno, eu não consegui estar com vocês, tive problemas no atendimento com o cliente, com questão ao horário que se estendeu, e eu não consegui chegar a tempo para fazer o nosso devocional. Peço desculpas a você, falhamos ontem, mas hoje estamos aqui para que esse nosso propósito possa ser efetivado, ser realizado, e que hoje nós possamos ter uma noite na presença do Senhor, possamos estar prontos, preparados para ouvir uma palavra. E eu queria te convidar para poder permanecer até o final conosco dessa nossa ministração, desse nosso devocional, para que o nosso conhecimento e o nosso coração possam ir cada dia se alinhando ao plano e ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos vivido dias que muitas vezes a gente olha e pensa que não vai dar conta, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos amparado, e felizmente, com a graça do Senhor, nós podemos dizer que nós temos tido abundante colheita, colhido frutos, colhido testemunhos. E eu creio que se você, mesmo que esteja passando por dificuldades, você olhar no fundo do seu coração, você tem muita coisa para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor e dizer obrigado, meu Deus. Não é verdade? Então, hoje eu gostaria de falar com você sobre maturidade. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre maturidade,
sobre um dos processos que o homem deve buscar e deve atingir, a sua maturidade. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes de falarmos sobre maturidade, eu queria falar com você sobre uma obra, O apóstolo André, meu discipulador, ele escreveu um livro, 7 Segredos Proféticos para o Sucesso. Um livro que ele escreveu que foi baseado numa experiência sobrenatural que ele teve com Deus. Deus se revelou a ele e Deus escreveu 7 temas, 7 tópicos, 7 segredos para que possamos ter sucesso, para que possamos ser abençoados. E o apóstolo escreve este livro com uma riqueza tão grande, com uma destreza tão divina, que transformou essa obra numa obra tremenda para as nossas vidas. E eu queria recomendar para você, adquira este livro. Nós temos aqui à disposição alguns exemplares, não são muitos, então por favor, se você desejar o livro, escreva aí, eu quero, custa R$25 apenas, e é um livro que vai trazer para você uma revelação tremenda, para que você mude a sua vida e conquiste o sucesso de Deus para você. 7 Segredos Proféticos do Sucesso, com o apóstolo André Davi, meu discipulador, meu cunhado, um homem honrado, um homem que tem caminhado com Deus e que tem feito do propósito de Deus na sua vida um modelo para todos nós. Um homem aprovado, pai de família, marido exemplar, e eu te recomendo, adquire esse livro, Estamos aqui com o meu exemplar, já está aqui, está autografado, e que nós possamos aprender a cada dia para que Deus possa continuar nos moldando, nos edificando, nos tratando e trazendo à existência aquilo que muitas vezes a gente não sabe que existe, mas que precisa estar buscando conhecimento. Então, ler, aprender, termos os nossos devocionais, faz parte deste processo glorioso que nos leva a um crescimento, que nos leva à maturidade, que é o nosso tema de hoje, Maturidade. Hoje, o nosso devocional vai tratar um tema muito importante, Muitas vezes nós achamos que por já estarmos velhos, somos maduros. Muitas vezes nós vamos pensando no nosso conhecimento que atingimos já a nossa maturidade. Mas eu quero te dizer que muitas vezes nós precisamos tomar decisões para sairmos do nosso estágio de adolescentes, birrentos e imaturos, para podermos alcançar um estágio superior nas nossas vidas. Eu queria hoje refletir um pouquinho com você, como é que a Bíblia nos ensina a vencermos as nossas fases de meninices, de infantilidades, de adolescência, para podermos atingir as nossas fases maduras, plenas e absolutas, Mas antes eu queria dar as boas-vindas para quem já está conosco, Meu pai, minha mãe, pai, mãe, Deus os abençoe. Beijão para vocês, estamos com saudades. Marcelo, lá de Itapuí, um grande amigo, um grande parceiro, um camarada que ama o ciclismo e que tem uma vida abençoada também. Meu querido discípulo André, Deus abençoe André Teles Nunes, Deus abençoe você, sua casa, seu lar. Minha querida Ana Júlia, Deus abençoe Ana, você, sua casa. Deus abençoe Esmerinda, Paulo, Laura, toda a sua família, todos vocês.
Deus abençoe a Maír, Deus abençoe o Fabrício lá de Mogi Guaçu, Deus abençoe a Carla Denipote. Carla, Deus abençoe você, uma amiga de infância, de juventude, que Deus prospere e abençoe seus caminhos, Carla. A Elizabeth Monson também está conosco, o Javer, Pedro Pissarra, o Levi lá de Mogi Guaçu, Levi é um professor, é um mestre, conhecedor da palavra. Deus os abençoe aí, Levi, que teu ministério continue sendo acrescentado de sabedoria, de unção, de discernimento, e que venha multiplicar este dom de mestre que você tem. A Sara também está conosco. Sara, Deus a abençoe, Deus prospere os seus caminhos, amém? E hoje eu queria falar com você baseado num texto que está lá em Hebreus, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, não sei se você sabe, não tem um autor definido, O livro de Hebreus está no Novo Testamento e a gente não sabe ao certo quem escreveu o livro de Hebreus. Existem indícios que pode ter sido Paulo, mas não existe algo consolidado sobre isso, amém? Então o livro de Hebreus tem um autor incerto, e eu queria ler no capítulo 5, os versos 12 e 13 com você. Diz o seguinte: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer ainda que alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha só, o autor do livro de Hebreus fala assim: vocês já estão velhos, pelo tempo vocês já deveriam estar maduros, pelo tempo vocês já deveriam ter um conhecimento aprovado, um conhecimento digno. Mas olha só, ainda é necessário ensinar para vocês os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha só, como que a gente pode querer estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, se não trazermos à existência a palavra de Deus nas nossas vidas? Aquele que não aprende os primeiros rudimentos da palavra, aquele que não aprende as primeiras chaves, os primeiros passos, o primeiro alimento que é nos dado, não se torna apto a receber as coisas sólidas que vêm do Senhor. Muitas vezes nós queremos milagres nas nossas vidas, muitas vezes nós estamos buscando a presença, a glória do Senhor, muitas vezes nós estamos dispostos a vivermos uma vida diferente da que passamos no nosso passado, mas nós não estamos prontos para aprendermos, para vivermos e para podermos praticar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Os primeiros rudimentos da palavra de Deus vão falar dos ensinos básicos que o Senhor Jesus deixou para as nossas vidas. Amar ao nosso Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Amar o próximo como a nós mesmos. Viver os primeiros rudimentos está falando de nós sabermos que existe o pecado, que existe o erro, que existe as transgressões e que nós precisamos lutar contra isso para podermos evoluir rumo à maturidade cristã. E olha só, o autor de Hebreus ele é muito enfático e ele nos ensina com muita propriedade, dizendo assim: quem se alimenta de leite
não está experimentado ainda na palavra de justiça. Ele não pode estar pronto para receber as coisas grandes do reino de Deus. Ele não está pronto para viver a promessa na sua vida. Ele não está pronto para poder ter tudo aquilo que lhe é de direito. Porque, imagine você, um pai que tem um filho, vê ele crescendo e de repente ele com 4 ou 5 anos fala assim: pai, me dá um carro. Que pai seria esse que daria um carro para um filho de 4 ou 5 anos? Mesmo que o pai amasse, mesmo que o pai tivesse todo tipo de bênçãos para acrescentar para aquele filho, para aquele seu filho, ele não daria um carro para o filho, porque ele ainda é uma criança e não está apto a dirigir, a ter uma habilitação, a ter consciência do risco, e até mesmo porque o pai sabe que um carro na mão de uma criança poderia fazer com que a criança se envolvesse num acidente fatal, trazendo grande prejuízo para aquele próprio filho seu. Assim é Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos querendo a bênção de Deus. Muitas vezes Deus tem a bênção para as nossas vidas. Mas se nós ainda não estivermos vencido o nosso processo de crescimento para alcançarmos a maturidade, o Senhor não irá nos abençoar. Porque Deus não irá trazer uma bênção que pode se tornar maldição. O Senhor não vai nos abençoar com algo para que isso se torne um desperdício. E aí eu preciso lhe dizer, a maturidade é um chamado para que todos nós, os cristãos, possamos viver as nossas fases, crescendo pela palavra, para que nós possamos viver os nossos processos, para que nós possamos viver a nossa transformação dia após dia. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, ele estabeleceu um decreto de milagre. Ele estabeleceu a redenção sobre as nossas vidas. E este milagre, esta redenção, nos fez poder ter a intimidade com Deus, viver a presença de Deus. Porém, viver a presença de Deus não significa que este milagre que nós recebemos não precise evoluir continuamente num processo que irá nos transformar, num processo que irá nos mudar, num processo que irá nos fazer nos tornarmos parecidos com Cristo, nos tornarmos um modelo para que o Senhor possa trazer à existência o sobrenatural nas nossas vidas. Olha só, falar de processo é nós sabermos que nós temos que caminhar para que nós alcancemos uma transformação nas nossas vidas. Deixa eu lhe dizer o que significa isso. Você já viu uma lagarta? Uma lagarta feia, peluda, horrorosa, asquerosa, que dá repúdio em muitas pessoas. Muitas lagartas têm até toxinas que queimam a pele, que fazem mal. Toda lagarta precisa enfrentar o seu processo, vai entrar no seu casulo, para que aquilo gere dores, gere transformação, gere uma mudança na sua vida, para que ela deixe de ser uma lagarta
e atinja o seu estágio de maturidade, num processo de transformação para ser o destino que Deus criou para aquele ser, uma borboleta. Nós não fomos chamados para vivermos como lagartas, mas nós somos chamados para enfrentar um processo de transformação nas nossas vidas, para atingirmos o processo definitivo de maturidade que Deus tem para as nossas vidas. Um processo que vai consolidar o plano de Deus para cada um de nós, o plano do Senhor, para que nós sejamos aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Pense comigo, quantas vezes nós oramos para Deus e pedimos para Deus: Senhor, me livra deste casulo, me livre desta transformação, me livre do processo. Mas hoje o Senhor está nos dizendo: são esses processos, quando você os enfrentar, quando você mergulhar neles, quando você trazer à existência isso para você, são esses processos que irão transformar a tua vida da lagarta para a borboleta. Quando nós compreendemos que esta transformação nos levará ao destino que Deus tem para as nossas vidas, mesmo que custe renúncias, mesmo que custe dores, mesmo que custe algo dentro de nós, nós sabemos que Deus estará nos tratando para vivermos aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então, quando nós temos a certeza de que fomos chamados para viver este processo contínuo nas nossas vidas, nós precisamos sempre lembrar que quando nós encaramos os processos, nós estamos rumando o nosso encontro das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas emoções, com os propósitos, com os planos e com a vontade que vem do Senhor, das vontades que vêm de Deus. E quando nós alinhamos o nosso propósito com o propósito que vem de Deus, existe um encontro que gera algo glorioso para que nós sejamos abençoados. E olhe só, e preste atenção nesse detalhe: você só será frutífero quando você atingir a sua maturidade. Lagarta não se reproduz, lagarta só come e busca pelo seu anseio que levará à sua transformação. Quem se reproduz são as borboletas. Assim é o período de maturidade de uma pessoa. A pessoa só se transforma frutífera, só se transforma produtiva, só se transforma eficiente quando ela busca atingir a sua maturidade. Eu queria lhe dizer, é tempo de você sair do leitinho. É tempo de você sair dessa precocidade espiritual que ainda te interrompe, que ainda te bloqueia. E é tempo de você começar a enfrentar o teu processo e viver o sobrenatural na sua vida, trazendo à existência um alimento sólido, porque a promessa de Deus para a tua vida é para que as coisas sejam sólidas, grandes, triunfantes. Deus não nos chamou para vivermos decretos de meninos. Deus nos chamou para viver decretos do tempo da maturidade, decretos de conquistadores, decretos
que nos fazem romper o sobrenatural e vermos sinais, prodígios e milagres nas nossas vidas. Sabe por que muitas vezes nós não vemos os sinais, os milagres e os prodígios? Porque nós ainda nos comportamos como crianças, birrentos, reclamões, pessoas que não conseguem ser gratas àquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas, pessoas que não conseguem compreender que através dos momentos difíceis que Deus coloca nas nossas vidas, que nós ganharemos forças para enfrentarmos as dificuldades. Momentos difíceis que nos testam para sermos fortes e perseverantes, para podermos viver a promessa de Deus nas nossas vidas. Não é prazer para Deus ver os seus filhos se comportando como bebês espirituais, chorando por leitinho, chorando pela bênção. Saiba do poder da tua conquista. Saiba que Deus é Pai, que Deus estabeleceu um decreto, que Deus estabeleceu um plano, e que você é filho, que tem direito a este plano, a esta herança e a esse tempo de conquista. Não importa o que o mundo está dizendo de você, importa o plano e o projeto que Deus traçou para as nossas vidas. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar os nossos processos que doem, que são dolorosos, que são doloridos, nós precisamos caminhar para viver o tempo de Deus nas nossas vidas. Olha só, Deus quer que cada um de nós tenha as nossas experiências, tenha o nosso convívio com Ele, o nosso nível de intimidade, e através de um processo que cada um de nós vai enfrentar, uns de uma forma, outros de outro, nós possamos alcançar o amadurecimento e alcançarmos o crescimento até atingirmos a estatura de varão perfeito. Você foi chamado para ser um homem perfeito. Você foi chamada para ser uma mulher perfeita. E assim como a Escritura diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que buscar esse nível de conhecimento, esse nível de comportamento, associarmos os nossos hábitos, as nossas atitudes, para que possamos ter resultados que consolidem a nossa maturidade. Efésios, capítulo 4, versos 13 e 14 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, até que todos nós estejamos alinhados, e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, a medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que angustia e enganam fraudulosamente. Amém? Olha só, nesse caso, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz algo muito poderoso, algo muito forte, e ele fala assim: nós precisamos ter a unidade da fé, nós precisamos atingir o conhecimento de quem é o modelo, e o modelo é o Filho de Deus, o homem perfeito, Jesus, o Cristo, aquele que habitou entre os homens e não cometeu pecado algum, pelo contrário, foi o Cordeiro de Deus
e ele atingiu a estatura de varão perfeito, para ser um modelo, para que nós possamos seguir este modelo. E quando nós atingirmos este modelo, nenhuma doutrina ficará nos levando como vento de um lado para o outro, porque os homens tentam enganar fraudulosamente. Sabe, muitas vezes eu fico vendo, e às vezes eu observo pessoas que criticam falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, falsas igrejas. Eu quero lhe dizer, esses homens pagarão o seu preço, mas só é enganado quem quer, só é enganado quem não pauta a sua vida na palavra de Deus e sabe discernir entre a mão esquerda e entre a mão direita. Só é enganado quem não usa a Bíblia como sendo a luz para o mundo, como sendo a luz para o seu caminho, como sendo a luz da verdade, como sendo a luz que traz a revelação. Então, ser enganado pode ser fácil. O difícil talvez é nós nos comprometermos a buscar conhecimento para atingirmos a maturidade e não sermos movidos por essas vãs doutrinas que falam de enriquecimento quando se quer trocar coisas com Deus, quando se falam de trocas de bênçãos, quando se falam de coisas que não tem nada a ver com a promessa de Deus para a vida daqueles que creem. Eu não quero ficar aqui criticando o corpo de Cristo, criticando o ministério A, o ministério B, mas eu quero exortar você. Seja maduro para poder compreender o que é a sã doutrina, o que é o direito da bênção, o que é o direito de ver sinais, de ver milagres, de ver prodígios e de crer no sobrenatural para a sua vida, na sua transformação, crer que Deus irá abençoar você, a sua casa, a sua família, a sua descendência, através de um processo de nós nos tornarmos maduros até atingirmos a estatura de varão perfeito. Você foi chamado a viver um tempo de maturidade. Você foi chamado para viver uma conquista sobrenatural. E olhe só, a palavra de Deus fala de prosperidade. E muitas vezes nós achamos que a prosperidade é o ápice do enriquecimento financeiro. Os homens pensam isso. A ideologia humana pensa isso. A filosofia dos homens busca isso. A prosperidade que está revelada na palavra de Deus é uma maturidade em todas as áreas da sua vida. A prosperidade que vem do Senhor é nós nos tornarmos maduros, prontos, preparados, alicerçados em todas as áreas das nossas vidas. A promessa de Deus para nós é que nós tenhamos maturidade, portanto, prosperidade na nossa área física. Nós seremos homens e mulheres que têm saúde, que gozam da proteção de Deus, que têm um corpo físico abençoado pelo Senhor. Nossas emoções, nossos sentimentos serão prósperos, serão maduros, serão tratados e esquadrinhados por Deus, e todas as feridas de amargura serão restauradas, serão curadas. Nossa área intelectual será restaurada, será abençoada, será próspera, será madura. São pontos, são chaves que você não pode abrir mão na sua vida. A tua maturidade sentimental
fará com que você possa dizer a Deus: eu creio no melhor tempo da minha vida. Eu creio que a promessa de Deus irá se cumprir. E você precisa tomar posse disso. E você precisa desejar este nível de maturidade. Você precisa assumir um compromisso. Um compromisso com você mesmo, de que você vai buscar esta maturidade. Sabe, muitas vezes a gente acha que a maturidade vem com o tempo, e a maturidade não vem com o tempo, a maturidade vem com a experiência, e a experiência nos faz buscarmos ações e atitudes para podermos vencer os desafios que se levantam contra nós, que se levantam diante de nós, para nós podermos romper. Hoje, o Senhor tem um decreto para cada um de nós. E o Senhor hoje te chama: amadureça, para que você possa viver o privilégio da glória, o privilégio do presente, o privilégio da graça de Deus na sua vida, sem meninices, sem ficar se contentando com um leitinho, tendo direito a tudo aquilo que um filho tem através da herança do seu pai. Se contentar com o leitinho é como a nação de Israel, que se contentou durante 40 anos com o maná que caía do céu, tendo direito a uma terra prometida, uma terra abundante, que mana leite e mel. Mas enquanto aquela nação não transicionou a sua mente, não mudou o seu comportamento, não viveu o seu processo, ela não entrou na terra prometida, ela não conquistou a promessa, ela não herdou a sua herança. Assim é conosco. Se nós não transicionarmos o nosso comportamento, se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não enfrentarmos os nossos processos, nós não teremos direito a entrarmos na terra prometida. Nós não teremos direito a entrarmos no céu, porquanto também não teremos direito a recebermos a herança do Senhor neste mundo para as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, existe um decreto que vai fazer com que nós sejamos abençoados todos os dias das nossas vidas. Amém? E eu quero convidar você a orar nessa noite comigo. Eu queria que você pudesse colocar o seu coração nas mãos do Senhor, para que Ele pudesse trazer na tua vida a maturidade, para que você possa ser um homem e uma mulher que tem direito à herança e à promessa do Senhor. Amém? Que este decreto de Deus seja para a tua vida, seja para as nossas vidas. E quem crê pode dizer um glória a Deus. Quem crê pode dizer um amém, pode tomar posse disso para a sua vida e para a sua existência. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, Pai, nós entramos na sua presença agora, e eu clamo a Ti, Senhor. Quantas bênçãos já perdemos, Senhor, porque somos imaturos, somos ainda mimados como crianças birrentas, que não sabem compreender o Teu querer e a Tua vontade. Pai, molda a cada um de nós,
para que o passar dos dias, o passar do tempo, nos leve a um nível de intimidade, trazendo a maturidade através dos processos que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor faça a cada dia o teu sobrenatural se manifestar. A cada dia, Senhor, nós possamos estar crescendo em estatura diante de ti, Senhor, para conquistarmos o sobrenatural, para conquistarmos, Senhor, as tuas promessas, para vivermos, meu Deus, todos os teus decretos, para vivermos, Senhor, o tempo da conquista sobre as nossas vidas, para vivermos, Senhor, o tempo em que nós sejamos, meu Deus, reconhecidos como filhos e como filhas, Senhor, daquele que é o dono do ouro, daquele que é o dono da prata, daquele que estabeleceu, Senhor, um modelo de vida para que nós tenhássemos vida, para que nós tivéssemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor determinou, tudo aquilo que o Senhor gerou para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu agora decreto os teus filhos e as tuas filhas abençoados, porque assim é o decreto que o Senhor deu, que o Senhor estabeleceu e que o Senhor gerou para todos aqueles, meu Deus, que vivem segundo os teus planos, que vivem segundo aquilo que o Senhor gerou, aquilo que o Senhor determinou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos rendemos o nosso entendimento agora a Ti, nos rendemos cativos, Senhor, a Ti, para que possamos, meu Deus, ver e viver todos os Teus planos. Senhor, fale conosco, Senhor, fale com as nossas vidas, Senhor, nos abençoe, nos edifique, nos prospere, nos faça viver, Senhor, este plano e este tempo novo nas nossas vidas. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, me dê só um segundinho. Eu estou com um problema na minha câmera, na minha webcam. Acabou a bateria e eu já estou conectando via celular. Me deem só um segundo, por favor. Aê, voltamos. Graça e paz, meus amados. Deus os abençoe. Eu queria terminar essa mensagem dizendo o quanto você é importante para mim, quanto vocês são importantes para mim. Meus amados, meus queridos, que vocês possam realmente a cada dia estarem recebendo algo de Deus, algo novo do Senhor. Que você possa dizer para Deus o quanto você depende dEle, o quanto você necessita dEle. E que isso seja uma verdade para cada um de nós, porque nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus. Amém? Queria dizer novamente para você, procure pelo livro do apóstolo André, que você possa receber esta bênção, ler, refletir e ser abençoado por este livro. R$25, nós temos algumas unidades, nos procurem para que você possa receber o seu exemplar. Bom? Deus os abençoe, Deus os guarde, prospere e bons caminhos. Deus seja conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amo você, amo
vida. Que o Senhor, o nosso Deus, possa nos abençoar, nos livrar e nos guardar de todos os males. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome